Massa FM, turma do bate-bola.
Comunidade em Rede, um programa leve, de bate-papo e de entretenimento. Comunidade em Rede, é a voz do povo, é a sua vez. Pautas sociais, artísticas e culturais, talentos da terra de Drummond e tudo que acontece em nossa cidade. Comunidade em Rede, aqui na Caraça FM. Boa noite! Estamos começando mais um Comunidade em Rede. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, estão vendo as nossas carinhas. E para vocês também que estão nos ouvindo pelo dial da 90,5 aqui na Caraça. A gente sabe que esse mês de outubro teve o Dia das Crianças, o feriado de 12 de outubro. Então a gente montou uma programação super especial. E eu e a Tati vamos bater um papo super gostoso aqui hoje, né, Tati? Sim. Com a Maíra Portilho. Para vocês que ao longo do nosso diálogo aí tiverem algum questionamento, alguma dúvida, quiserem mandar algum recadinho para ela, podem mandar pra gente pelo WhatsApp no 3834-1688. Também podem interagir com a gente nas redes sociais, no Instagram da Caraça, @CaraçaFM, e também no Instagram da De Fato, né, Tati? Isso mesmo. Boa noite para vocês. A Prince já falou da Maíra. Maíra é conselheira tutelar em Itabira atualmente, advogada por formação. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas boa noite, Maíra, bem-vinda. Boa noite, que alegria estar aqui com vocês. Gente, estou super honrada com o convite, viu? Muito obrigada. A gente agradece por você ter aceito o convite. Você quer contar para o pessoal, Maíra, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional? Você que é formada em Direito, né, mas atua como conselheira tutelar. Como é que você chegou no Conselho Tutelar? Muito bem, vamos lá então para o início da jornada, né? Eu me formei em Direito em 2011 e enquanto eu estive em Belo Horizonte, eu também estudei Ciências do Estado e Governança Social. Direito em geral sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? E logo quando eu vim para Itabira, eu comecei a advogar na área de família. Muitos processos na área de família, né? E permaneci na advocacia por 8 anos antes de decidir me tornar conselheira tutelar. Mas uma das coisas que me fez optar pela profissão de conselheira tutelar foi que, trabalhando na área de família, gente, vocês podem imaginar que a maior parte das situações que a gente enfrenta são divórcios, né? Sim. E eu percebia o quanto muitas vezes as pessoas tinham dificuldade com aquele momento da vida, é óbvio, né? Um divórcio não é fácil para ninguém, né? E muitas vezes as crianças sofriam demais com isso. Enquanto advogada, a gente tem que estar do lado de alguém, né? A gente defende os interesses de uma parte em especial. E eu sempre senti falta de fazer algo que fosse além, sabe? Então, eu comecei a me interessar muito pela área de conciliação, né? Estava prestes a iniciar os meus estudos nessa área, sair do contencioso, ir para a conciliação, que era algo que eu achava mais interessante, mais proveitoso. O que é o contencioso? Só para esclarecer. O contencioso é aquele processo em que as partes, cada uma, né, apresenta seus argumentos ali diante de um juiz. Exatamente. Eles disputam na justiça. É a parte mais dura da coisa, né? O conciliador é o que... Vamos tentar resolver tudo bem aqui, sem ser tão agressivo. Exato. É meio isso, né? Mais ou menos isso mesmo. Então, a conciliação era uma opção que eu vislumbrava, né, para meu futuro profissional. E aí, de repente, eu me deparei com as eleições para o Conselho Tutelar e me perguntei, será que isso seria legal para mim? E comecei a estudar um pouco mais e decidi me candidatar e agora estou aqui, né? Já tem 1 ano e meio. O famoso por que não? Por que não? Exatamente. Conta pro pessoal, Maíra, que tá ouvindo e assistindo a gente, qual a função do conselheiro tutelar? O que um conselheiro tutelar faz? Então, o conselheiro tutelar é o profissional que zela pelo direito da criança e do adolescente. Então, nós somos 5 conselheiros tutelares. Em Itabira. Existem municípios que, pelo número de habitantes, têm mais números de conselho. Mas, em regra, por menor que seja o município, são 5 conselheiros, né? E aí, somos 5 conselheiros, né? Graças a Deus, as nossas conselheiras são todas maravilhosas, né? Hoje eu trabalho junto da Maria Alice, da Nilda, da Angélica, da Gabriela, que também são conselheiras tutelares. Hoje são só mulheres, todas atualmente. Mulheres,
teve época de Itabira ter só homens. Vou dizer porque eu sou velha e eu lembro. Pois é, dominamos, meninas. Ainda bem. Mas então, hoje somos 5 conselheiras, né? Todas muito competentes, graças a Deus. É uma honra para mim trabalhar com elas. E somos aquelas profissionais que zelam pelo direito da criança e do adolescente. Então, nós recebemos denúncias de violações de direito e a gente acompanha, né, essas denúncias de violação e percebendo que são procedentes, nós fazemos os encaminhamentos necessários até que aquela violação seja cessada. Sim. E Maíra, para as pessoas entenderem. Ô, gente, eu tô olhando pro celular, mas é porque eu tô organizando o Facebook para poder ver os comentários de vocês, tá? Eu falo isso porque as pessoas às vezes chamam a atenção da gente, sabe, Maíra? Mas como a gente fica conectado num monte de redes ao mesmo tempo, para as pessoas entenderem um pouco melhor, via de regra, quais são essas violações ou quais são as violações mais constantes, vamos dizer assim? Você pode falar sobre isso? Claro. Então, são das mais diversas violações possíveis, né? No ano passado, por exemplo, eu tenho a estatística aqui em mãos. Sim. O maior número de situações que nós enfrentamos foram conflitos familiares, né? Então, vimos questões de alienação parental, né? Sim. Que é quando o pai se afasta da família e abre mão de compartilhar com a mãe o cuidado daqueles filhos. Não exatamente. Não? A alienação parental acontece quando um dos pais, né? Seja o genitor ou a genitora, se empenham a denegrir a imagem do outro para aquela criança. Sim, vamos perguntar. Eu tinha um conceito equivocado. Em caso de separação, né? Normalmente aquele que fica com a guarda começa a falar mal do outro. O fulano ou a fulana te abandonou, né? Ele não te ama, ele não tá nem aí pra você, uma série de coisas. Mas acontecia? Gente, conflito familiar é mato. Mas isso aí a gente nem precisa ir muito longe. Se a gente conhece um casal separado, a gente sabe que isso é uma coisa um pouco comum, infelizmente, né? É difícil, né, gente? triste. Porque assim, pra qualquer pessoa que se separa é um trauma. Né? Sempre vai haver 2 pessoas feridas ali. Sim. E aí o grande desafio é o adulto parar e pensar o seguinte: olha, eu sou adulto, consigo lidar com esse sofrimento, com essa dor, com essa angústia, com essas emoções. E eu não vou transferir isso pro meu filho. Sim. Né? Agora, muitas vezes não é isso que acontece. Né? Aquele adulto ferido, né? Enfim, se sente injustiçado, abandonado, vai transferir aquele sentimento para a criança. Sim. E isso é terrível para qualquer criança, né? Isso é uma violência enorme, porque você começa a investir, né, o seu tempo para denegrir a imagem do outro e está privando a criança, né, de ter uma convivência familiar saudável com o outro, né? Com o seu pai ou com a sua mãe. Sim. Então é complicado. Quais foram as outras... Eu esqueci até a palavra que você usou, Maíra. Violações. É porque é muito técnico. Violações dos direitos. Então, a gente atendeu muitas famílias que precisavam de assistência jurídica, seja para regulamentar a guarda, seja para até informar para a justiça situações de alienação parental. Então, uma coisa que a gente viu muito, né, no ano passado foi a falta de assistência jurídica. Infrequência escolar, gente, disparou, porque a pandemia chegou e aí começaram, né, as atividades online. Sim. E muitas crianças, infelizmente, às vezes por falta de capacidade dos pais de acompanhar ou até mesmo por negligência de fato, simplesmente deixaram de fazer as atividades, não foram acompanhadas. Então a gente tá assim, a gente tem um número assustador de infrequência escolar hoje no nosso município, né? Sim. E aí a gente recebe da escola uma informação de que aquela criança está infrequente com as atividades e a gente precisa ajudar aquela família a se organizar para colocar isso em dia e não privar a criança desse direito tão importante que é a educação. É uma coisa bem complicada, né? Às vezes o que a gente via era até um tema bem polêmico e de debate, né? A família às vezes transferia a questão da educação da criança para a escola, né? Acha que só de mandar a criança para dela ser frequente às aulas já está sendo educada. E aí, como você colocou com essa questão da pandemia,
a família tem que retomar essa responsabilidade, a coisa fica um pouco complicada, né? Exatamente, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a família ela tem um papel completamente ativo na educação dos filhos. E isso já era muito necessário antes da pandemia, quando as crianças frequentavam a escola e precisavam do acompanhamento dos pais também nas atividades, né? No acompanhamento do desempenho escolar, que às vezes era pouco, né? A família se preocupava pouco com aquilo, só que nessa pandemia isso se tornou evidente, né? A falta de compromisso, muitas vezes, das famílias com a educação dos filhos, né? Infelizmente. Essa negligência familiar que leva à evasão escolar, ela acende outros alertas, Maíra? Super, super. Gente, por trás de toda evasão escolar, a gente sabe que tem uma série de problemas, né? Então, por exemplo, é muito fácil a gente falar assim, a mãe não tá mandando o menino pra escola, não tá fazendo as atividades com a criança. Só que às vezes a gente vê uma mãe que trabalha o dia inteiro, né? Que tá sozinha, que cria os filhos sozinhos, que não tem escolaridade, né? Com suas dificuldades ali para resolver aquela situação, para prestar apoio para a criança, né? A gente vê muito... não foi incomum isso, infelizmente, a gente receber situações de evasão escolar e ver que o adolescente, por exemplo, quando a gente foi pesquisar, averiguar, estava envolvido com droga, né? Estava andando em más companhias. Inclusive, o consumo de droga na adolescência cresceu absurdamente nesse período de pandemia também, infelizmente. Então, acontece o seguinte, antes... A criança, o adolescente, eles tinham uma rotina, querendo ou não, eles passavam bastante tempo na escola. E aí, quando chegou esse período, o tempo ficou ocioso. E aí, esse pessoal começou esse pessoal é ótimo, né? Os adolescentes começaram a se envolver, às vezes, em amizades na rua, né? Em sair mais com os amigos, conhecer gente, né? Que não é muito boa. E aí, infelizmente, aumentou o uso de droga também, sabe? Entre adolescentes. É muito triste, mas é um fato. Tem as pessoas, quando a gente fala de conselho tutelar, as pessoas têm o costume de ligar muito a casos mais delicados. Sim. E a gente sabe que Itabira tem um grande número de casos delicados, principalmente de abuso, né? Sim. Né, Maíra? Exato. Abuso sexual existe, né? Infelizmente, existe em Itabira, no Brasil, no mundo, e é um assunto delicadíssimo que a gente precisa se debruçar sobre ele, né? Porque acontecem, é um assunto que requer atenção das famílias, proteção, né? Educação sexual, né? Requer tudo isso. É importante que as famílias estejam atentas, e sejam cuidadosas com seus filhos, porque infelizmente nós recebemos casos, né? Em Itabira são muitos os casos nesse sentido também, né? O índice não é baixinho, não. O que é que você diria para essa família, né? Muita coisa a gente ouve falar, né? Que a criança e o adolescente dá sinais, ele demonstra que alguma coisa está acontecendo ali e via de regra, não estou usando muito esse termo, né? Mas a gente ouve muito também falar que, de uma forma geral, o abusador é alguém que está próximo daquela criança, é do convívio daquela criança. Isso tudo é verdade ou tem algum mito nessa história? Super verdade, né? Porque, assim, infelizmente, muitas vezes o abusador, ele se aproveita da confiança familiar, da proximidade que ele tem com a criança, da relação de afeto. Porque a criança, principalmente as mais novinhas, elas não sabem diferenciar o afeto do abuso, né? A criança não conhece esse termo, abuso sexual. A criança, ela não sabe quais são os limites de uma relação. Ela não tem maturidade, né? Para saber diferenciar isso. E os abusadores, muitas vezes, se aproveitam disso. Então, não é incomum, né, que sejam pessoas dentro do próprio núcleo familiar, né, parentes dessa criança, ou pessoas muito próximas, amigos da família, vizinhos, né, é muito comum. Raro é o caso em que o abuso sexual aconteceu por alguém que nunca passou por aquela família ali, alguma coisa super aleatória. Um desconhecido, literalmente, né? Esses são os casos mais raros.
Sim. E aí, o que a família tem que fazer quando ela percebe que alguma coisa de errado está acontecendo? Na verdade, quais são os alertas, né? Antes da gente tratar disso, a criança dá algum indício nas situações que às vezes você toma conhecimento, quando alguma família emite um alerta, né? Como que ela conseguiu identificar isso? A criança mudou de atitude? Como é que é isso? Então, são muitos os sinais de que uma criança possa estar sendo abusada. Nenhum deles é um indício que isoladamente pode ser analisado e falado, não, se está acontecendo isso é porque está sendo abusado. Não é um sintoma, como sintoma de uma doença, né? É uma um coisa conjunto de situações. Você sente. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes a criança, ela vai mudar de comportamento repentinamente, ela vai começar a esboçar um medo estranho que ela não sentia antes, ela vai evitar ficar sozinha com determinada pessoa, ela pode dar sinais de sexualização precoce. Então, uma criança que de repente começa a dar sinais, né? De que ela tem uma noção sobre o que é a sexualidade, né? Isso pode ser um alerta, né? Muito importante. Então, a criança estava ali, tranquila, boneca, de repente, ela começa a se comportar de maneira diferente. Sim. Né? Então, são vários os sinais. E é muito importante que os pais comecem a se interessar por esse assunto, sabe? A pesquisar sobre isso. Mas, assim, eu acho que o mais importante que uma família pode fazer para prevenir é conversar com seus filhos sobre isso, né? Mas existe uma forma correta. Sim. Né? Imagina só que você é uma criança e aí seu pai pergunta assim para você, ou sua mãe. Nisso, eu acho que seria interessante você pontuar que você é mãe de 2 crianças, né? Sim, sou mãe de 2 meninas lindas, uma de 5 e uma de 3 anos, Júlia e Mariana. Então, é interessante que a educação sexual, né, abordar sexualidade é uma coisa que você faz desde a primeira infância. Desde ensinar para uma criança o conceito de intimidade, né? Explicar para ela, falar assim, olha, existem partes do nosso corpo que são especiais. Essas partes, elas são da nossa intimidade. Então, a gente precisa protegê-las, né? A gente precisa cobri-las. E aí você pode falar assim, olha só, essa parte do seu corpo é tão importante que tem uma peça de roupa especial para ela, que é a sua calcinha ou a sua cueca, né? Para a menina, o sutiã. Então, você pode abordar isso de maneira tranquila com a sua criança. Sim. Não é o jeito de falar sobre isso, de tentar descobrir se uma criança está sendo abusada ou não é sair perguntando assim, claramente, está acontecendo isso? Você vai assustar a criança, né? Verdade. Mas Com saber, certeza. primeiro, prevenir, informando para ela quem pode, quais são as pessoas que podem dar banho, né? Que aquela parte do corpo é especial, que ela precisa, né, ser tocada só por pessoas de confiança. Isso é educação sexual, gente. Né? O conceito de intimidade. Sim. E também falar com naturalidade sobre essas coisas, porque às vezes os pais têm tanta dificuldade em abordar esse tema, é um assunto assim tão velado, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou falar com isso sobre meu filho? E a gente tem que se lembrar, gente, que se a gente não educar os nossos filhos, se a gente não conversar com eles sobre intimidade, hora ou outra eles vão saber de um outro jeito. Sim. Né? Então, nós temos 1 milhão de formas pelas quais uma criança pode tomar conhecimento sobre como os bebês vêm ao mundo. Sim. Né? Então, se os pais não conversam sobre isso de maneira tranquila, porque isso faz parte da natureza humana, né? Então, assim, é perder o medo de abordar esse assunto, de explicar como as coisas acontecem, né? Parar de transformar certas coisas em tabus que não precisam ser, né, na verdade. Exatamente. Uma coisa que você tinha colocado que eu achei interessante a gente pontuar também sem perder a questão das crenças, né? Porque cada família educa de acordo, às vezes, com as questões religiosas, com as crenças dela. Então, levando tudo isso em consideração, é interessante, sim, essa educação vir de casa, né? Sim. Porque aí já vem de acordo com os padrões religiosos daquela família, né? Ele não fica tão distoante. Porque a gente, naturalmente, quando a gente fica mais velha, a gente escolhe nosso caminho. Mas é muito
é natural que na primeira idade ali a gente siga os passos dos nossos pais, né? Questão da religião dos nossos pais, das crenças dos nossos pais. Exatamente. Então é bacana, né? E é ter isso em mente, sabendo que se você não aborda com seu filho na intimidade da sua casa, ele vai tomar conhecimento sobre isso, sobre esse assunto de uma outra forma. Em algum momento e da talvez vida não vai chegar. Sim, e talvez não seja a forma como você gostaria que ele soubesse, né? Verdade. A gente está falando muito sobre criança, mas a gente também tem um gargalo muito grande em Itabira, que é a questão do consumo alcoólico dos adolescentes, né? A gente viu aí durante a pandemia, eu falo a gente jornalistas, que a gente noticiou bastante, um grande número de festas clandestinas sendo realizadas, principalmente por adolescentes para adolescentes. O Conselho Tutelar também atua nessa área, né, Maíra? Então, o Conselho Tutelar acompanha, né, as famílias. Você quer repetir? Você quer que eu repita, Bim? Eu repito. Gente, é porque o microfone às vezes desliga automaticamente, tá? Eu estava falando com a Maíra sobre um gargalo que a gente tem em Itabira, que é a questão do consumo alcoólico dos adolescentes, né? E se vocês atuam quando há essas festas, essas denúncias, a gente sabe que a polícia vai e muitas vezes chama o Conselho Tutelar para ir junto, ou vice-versa, né? Queria que você explicasse um pouquinho dessa parte do trabalho de vocês. Muito bem. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que aplica medidas de proteção, né? Então, por exemplo, quando a gente é acionado porque existe uma festa em que adolescentes estão consumindo, né, álcool, não é função do Conselho Tutelar ir até este lugar e vamos parar essa festa, gente, vamos todo mundo para casa, né? Não é bem assim. Essa é uma função que compete à polícia e aos comissários da infância, né? Que são profissionais, são pessoas, né, voluntárias, na verdade, que apoiam a polícia e o judiciário nesse aspecto. O Conselho Tutelar, ele vai acompanhar esses adolescentes posteriormente, né? Entendi. Abordando as famílias, trazendo, né, para aquele adolescente a advertência necessária, né, por causa daquela ação, orientando os pais sobre como evitar esse tipo de situação. Então, não é exatamente o Conselho Tutelar que vai até o local no momento da situação, né? Então, se você tá na sua casa, você percebe que na casa do vizinho tá rolando, né, uma festinha de adolescentes regada a álcool, chame a polícia, né? E a polícia vai acionar os órgãos competentes. Então, na verdade, o Conselho Tutelar é o pós, para entender o porquê. Exatamente. Tentar ajudar de certa forma. Exatamente. Entendi. Fala um pouquinho pra gente sobre o ECA, Maíra. Muita gente conhece na teoria, mas desconhece na prática, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é a importância das pessoas terem um pouco mais de conhecimento a respeito do ECA? Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei maravilhosa que mudou o marco, né, legislativo da infância e da juventude. Acabou de completar 30 anos, não tenho certeza se no início desse ano ou no final do ano passado. O ECA celebrou 30 anos. E é interessante que antes do ECA não existia uma legislação específica para criança e adolescente, né? Não havia uma proteção específica. E o ECA vem forrar, sabe, esse vazio que existia, né? Antes as crianças, elas não tinham a proteção devida, porque não existia uma legislação específica, né, que entendia a importância da infância. Gente, como a infância é importante? Como é importante cessar violações de direito na infância? Infelizmente, gente, as pessoas, elas não têm noção, sabe? Parece que a criança, ela é algo secundário, né? A criança tá ali, não é uma prioridade, né? Exato, não é uma prioridade, né? Deixa ela crescer, quando ela crescer, ela vai saber da vida e pronto. Só que, gente, a infância é o alicerce sobre o qual nós lançamos a base da nossa vida. Nós fomos, né, sofremos situações boas e ruins na infância que fazem a gente se tornar quem a gente é.
né? Todas as nossas reações aos nossos problemas, todas as nossas... a nossa personalidade, a forma como a gente reage ao mundo, a nossa perspectiva de vida, tudo isso tem a ver com situações que a gente viveu na infância. Sim. Né? Foi a infância. Reflexo, né? Exatamente. Nós somos todos reflexo daquilo que a gente viveu um dia. Infelizmente, muitas vezes, o que existia, né, antes da legislação específica, o ECA, nascer, né, na legislação brasileira, era que as crianças eram propriedade da sua família e a família fazia com a criança ali o que bem entendia. Né? Inclusive, hoje ainda é muito comum, né? Mas antigamente ainda mais, a violência à criança e ao adolescente, né? Criança e adolescentes apanhavam dentro de suas casas e os pais se sentiam completamente legitimados a esse tipo de violência, né? Só que, gente, para e pensa. Imagina que você tem um conflito com alguém faz algo que te desagrada. Você pode chegar nessa pessoa, apesar de que às vezes dá vontade, mas você pode chegar a estapear a pessoa e bater? De jeito nenhum. Não pode. O que te legitima a fazer isso com uma criança? Nada, menos ainda, né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Entender que a violência, ela não é boa para nada. Ela não resolve absolutamente nada. E os reflexos da violência na infância, você carrega ele por toda a sua vida. Por toda a sua vida. A forma como você enxerga os seus pais, a liberdade ou a confiança que você tem nos seus pais, ela tem tudo a ver com a forma como seus pais te trataram na infância. Então, crianças erram, crianças precisam de correção? Precisam. É o nosso dever, enquanto pais, fazer isso. Não tem mais espaço para que ela fala, né? Eu te bati, mas foi para o seu bem. E você sabe que às vezes a gente atende situações em que o pai, né, a gente recebe denúncias de que o pai tá batendo muito na criança e a gente vai abordar aquela situação. E aí o pai vira pra gente, ou a mãe, e fala assim, olha, eu apanhei quando eu era criança e eu sou o que sou porque eu apanhei. Mas, na verdade, ela é o que é apesar de ter apanhado, sabe? Então, assim, a gente tem situações em que as pessoas reagem bem, né, em que as pessoas conseguem entender, né, e se tornar pessoas de bem, apesar de toda a violência que viveram, mas a gente tem situações em que dá muito errado, né, em que as pessoas são vítimas daquilo e carregam marcas e traumas pela vida inteira. Na verdade, aquela questão da pessoa ser fruto do meio, né? Então, se eu sou criada numa família em que meu pai batia na minha avó, meu avô batia na minha avó, meu pai batia na minha mãe, eu vou achar que é comum que o meu marido bata em mim. E assim, a relação de pai para filho também, né? Exatamente. A criança, ela faz aquilo, ela repete aquilo que ela vê, né? A forma como ela é tratada. Então, ela vai reproduzir aquilo, ela vai ser violenta com outras, né? Sim. Com certeza. E já que a gente está nesse assunto de violência, porque falta 2 minutos pra gente ir pro intervalo, acho que dá 2 minutos para acabar. Não, 2 minutos pra gente ir pro intervalo. Mas eu acho que ainda dá tempo de responder essa rapidinho. A gente está falando da violência de pai e mãe em relação a filhos. Mas vocês também tratam da violência entre irmãos? Entre irmãos, claro. Com certeza, tratamos, né? Porque a criança, ela não pode apanhar de ninguém, nem do irmão. Sim. E quem é a pessoa que vai evitar que isso aconteça dentro de casa, que vai colocar os limites? Os próprios pais, né? Então, a gente acompanha também, com certeza. Tá certo. Vamos pro intervalo? Senão eu vou fazer outra pergunta e vai demorar mais. A gente volta já. Espera que tem muito mais coisas. Se você tiver perguntas, curiosidades, dúvidas, enfim, manda pra gente. Nosso Facebook está funcionando. Nosso WhatsApp também. Que eu esqueci o número. 3834-1688. É isso, a gente volta já, tá? Isso aí. Caraça FM. Falei alguma coisa errada, me conta. Você consegue deixar super leve. Aqui, tá ao vivo no Facebook, tá? Sim, tá sempre ao vivo. A gente fica ao vivo no Facebook, tá? Eu vou te fazer essa pergunta pra você preparar pra responder, mas eu vou fazer no ar quando a gente voltar. O Cristiano mandou pra gente falando que ele é pai de uma menina e ele quer saber como diferenciar um sinal de sexualização infantil
com a criança se conhecendo. Ele falou que é uma coisa que ele já ouviu de um pediatra. Entendi. A gente responde pouco também. complexo. Sim. Apesar de que essa pergunta, ela seria melhor para um psicólogo. Mas Eu acho imagino que sim, mas você pode falar isso também, né? Posso abordar. Recomendar que as pessoas, elas também busquem esse tipo de ajuda, né? Profissional dentro do meio, dentro da saúde, né? Então, um pediatra, um psicólogo, possa orientar ele nesse sentido, né? Bacana. Uma coisa que eu lembrei enquanto a gente estava conversando é o seguinte. Teve aquela Big Brother, que é aquela cantora, que eu esqueci o nome, gente. Aquela que foi rejeitada super. Não. Que rejeitada super. A que foi cancelada. É essa mesmo. Carol Conká. Ah, sim! Carol Conká. Oh, perdão, a tava Carol pensando lá no Conká, outro. ela falou sobre a infância dela e ela falou que ela era negligenciada, que ela apanhava, que ela não era ouvida, que ela era rejeitada dentro da casa dela. E deu pra ver claramente que ela reproduz tudo isso. Exatamente. E a outra, a bonitinha lá que tá fazendo o maior sucesso, eu esqueço o nome de todo mundo que eu não assisti. Desse mesmo? Juliette. Ela falava, olha, eu fui ouvida, eu fui respeitada, havia diálogo, havia compreensão. Quando eu errava, eu não era julgada. Eu era incentivada a melhorar o meu comportamento de forma não agressiva. Então, esses dois casos são casos que a gente vê o impacto, Sim, é legal, né? A gente falar isso quando a gente voltar pro ar. Personalidade mesmo. É. Né? E super na moda, né? Assim, tá super em alta, né? As duas ainda. Eu acho que vale a pena colocar assim, legal. Massa, eu acho também. Mas cadê o áudio? O quê? Caiu de novo meu microfone? Gente, toda hora eu olho. Na hora que eu pisco, o microfone apaga. A gente ouviu, eu não vou saber se tá voltando. Como é que a gente vai saber se tá voltando, Eu estou Jota? ouvindo no fone de ouvido. A luzinha dele desliga, eu vou ficar Não, de olho aqui eu pra sei, você. mas eu fico vigiando, só que aí eu pisco, eu olho pra Maíra pra me concentrar no que ela tá respondendo, ele desliga, eu não vejo. Maíra. Gente, esqueci o que eu ia te perguntar. Nossa, minha cabeça tá muito ruim. Gente velha, né? Maria ficou para ti. Sobre como que é o trabalho a rotina de trabalho de vocês. Se vocês têm uma rotina, vocês têm agendamentos que precisam ser cumpridos, se vocês fazem visitação, tem que falar aqui, né? Se vocês fazem visitação a essas famílias, se isso só acontece quando tem algum caso em aberto, ou se isso é rotineiro. Por exemplo, aconteceu um fato, né? Vou usar a questão da violência que a gente falou agora, né? Então teve uma violência, vocês foram lá para fazer o trabalho com a família. Tem uma periodicidade para esse trabalho continuar acontecendo? Ah, isso é legal. Então, quando a gente começa a atender uma família por duas formas. Seja por receber uma denúncia com relação àquela família, né? Uma criança ou adolescente daquele núcleo. Seja por demanda espontânea. Ah, eles procuram vocês. A própria família nos procura. Então, quando a gente recebe uma denúncia, a primeira coisa, a gente vai fazer um primeiro atendimento. A gente vai abordar aquele tema com a família. E aí, a partir do momento que a gente percebe que, de fato, existe uma violação, a gente acompanha e a gente também faz encaminhamentos. Essa talvez seja a principal função do conselho, que é encaminhar crianças ou adolescentes para um atendimento psicológico. Se houve um crime contra aquela criança, é necessário fazer o boletim de ocorrência. Se aquela criança ou adolescente está precisando de assistência social, né, ou está envolvida na criminalidade, a gente encaminha, né, para assistência social, os equipamentos de CRAS, CREAS. Então, nossa função é tentar... Das alianças de compromisso a partir de novembro. Violação cesse de alguma forma. Sim. Olha a mensagem que eu recebi no WhatsApp. Dá um beijo na conselheira mais linda do mundo, Maíra Portilho, disse que a mamãe que mandou. A mamãe. Minha mãe é fofa. Sim. Lembra? Lógico que lembra, Vini. Nossa, lógico. Com Ela certeza. tá em Itabira? Tá, esses dias tá, por enquanto. Oi, gente. Quanto tempo, Jota? 5 minutos. Deus é pai. É dois, né? Tá propagando. 14 com 8, 2 minutos. 2 minutos. 30 com 31. E como é que é isso? 12 com 8. Essa questão do encaminhamento. Por quanto tempo? É igual psicólogo, quando a gente vai, ele acha que a gente tem que ganhar alta, você acompanha, encaminha depois de um tempo. Então, como é que é? Aí é que tá. Todas as vezes que a gente encaminha, é o psicólogo que vai fazer a avaliação de como vai ser aquele acompanhamento. Ah, né? entendi. Ele determina. Ele que determina. E aí ele vai acompanhando até dar alta.
né? Se Não vai pode ser uma não, sessão mãe. só, às Se vezes vai tem situações acompanhar que por- o psicólogo atende e fala, olha, não precisa dele ser acompanhado por um psicólogo. Acontece, né? Às vezes a gente entende que sim, o psicólogo entende que não, e eu vou fazer o quê, né? Ele sabe mais Não do dá que pra eu. brigar com o psicólogo. Exatamente. Às vezes Tem a caso gente de quer. adolescente que fala, que eu já vi muito menino falando, se você me bater, eu vou ligar pro conselho tutelar. E pode ligar pro conselho tutelar. Só que ele tem que saber que a gente vai querer entender por que que ele tá merecendo, né? Porque merecendo não, porque ninguém merece. Mas por que que o ele pai tá tá querendo apanhando? bater, né? Né? Assim, não é de graça. A pessoa não tá ali 30 feliz, segundos, pessoal. tranquila. Senhor. Médicos. Beleza da cabeça aos pés. Em Itabira, na Avenida João Pinheiro. E também na Rua Água Santa. Você está ouvindo Comunidade em Rede. Comunicando Prince Marques e Tatiana Linhares. Voltamos. Que bom que vocês estão aí com a gente ainda. Eu tô vendo pelo Facebook que tem muita gente nos assistindo. Maíra, eu vou te perguntar uma coisa que nós ouvimos aqui no intervalo. O funcionário que quer dormir durante o programa, o Conselho Tutelar também age em relação a isso? Nesse caso, nós vamos ter que agir, entendeu? Porque dá o tipo, por favor, né? Ah, bem. Daquelas que... exposto. A gente não atende maior de idade, não, mas nós vamos abrir uma exceção aqui para resolver esse problema. Por falar nisso, eu fiz algumas perguntas no intervalo que eu vou repetir aqui no ar para quem está nos ouvindo apenas pela rádio, mas eu vou fazer uma outra que eu não fiz no intervalo. Você falou maior de idade. Tem uma questão aí que se discute muito sobre adolescentes acima de 16 anos não deveriam constar no ECA, enfim, tem uma discussão larga, como se os adolescentes de 16 anos já entendessem e se responsabilizassem pelas próprias atitudes. O que você pensa a respeito disso, Maíra? Eu penso que toda proteção, se é para proteger, ela tem que estar ali. Né? Então, o adolescente maior de 16 anos, a legislação, né, o Código Civil entende que ele é relativamente incapaz. Ele não é absolutamente incapaz, né? Mas ele merece proteção. É óbvio que ele vai precisar se responsabilizar pelos seus atos também, Sim. né? Mas proteção ele merece. O ECA é para ele também, até que ele seja maior de idade. Bacana. A gente estava falando aqui no intervalo sobre como que funciona efetivamente o trabalho de vocês, né? Porque a gente foi falando sobre assuntos específicos, mas como é que é a rotina de um conselheiro tutelar? Como é que, me conta passo a passo como as coisas acontecem? Então, a gente começa a atender uma família, né, por duas formas. Seja por receber uma denúncia, ou seja por demanda espontânea, quando a própria família nos procura. Quando a gente inicia o atendimento para uma família, a gente vai verificar qual é a violação e nós vamos fazer os encaminhamentos necessários. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão executor, né? A nossa função é fazer os encaminhamentos necessários para que aquela violação de direito cesse. Então, quando a gente percebe que é um problema que o adolescente ou a criança está vivendo, falta de acesso à saúde, a gente vai requisitar esse serviço público. Então, a gente vai acionar a Secretaria de Saúde, o CAPSI, o SEAI, seja qual for o órgão necessário para que aquela violação de direito à saúde cesse. Sim. Então, isso vai acontecer em cada tipo de violação. Para cada tipo de violação, a gente tem um encaminhamento diferente. Só que é muito importante a gente lembrar que a gente tem toda uma rede de apoio. O Conselho Tutelar não trabalha sozinho. Então, a gente tem todos os parceiros, né? A Justiça, o Ministério Público, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, né? Esporte e Lazer. Todos esses equipamentos para nos ajudar a trazer solução para aquele problema. Sim. Então, a nossa função é acompanhar e dar os encaminhamentos necessários. Você tinha falado nos bastidores também sobre qual que é a nomenclatura? As casas... Casas Lares. Itabira, Vou até oficializar, né? Porque eu acho que eu posso estar desatualizada. Quantas casas lares tem em Itabira hoje? São 2 casas lares, administradas pela Combem, né? Casa Lar, Florescer e Amar. Sim. Então, hoje são, se não me engano, cada uma delas tem capacidade para receber
10 crianças ou adolescentes. E quantas crianças e adolescentes estão em casas lares hoje? A última notícia que eu tive é que todas estavam no seu limite. Todas já estavam recebendo o número máximo da sua capacidade. Na pandemia, essa situação foi agravada? Eu sinceramente não sei te responder, porque eu comecei eu me tornei conselheira tutelar no início da pandemia, né? Então, posterior, eu não sei como é que era a lotação dessas casas. Mas eu sei que sempre estão cheias, né? E hoje, se não me engano, estão com sua lotação máxima, né? Eu posso estar errado, mas eu acredito que sim. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona a Casa Lar, qual que é a função da Casa Lar? Então, as casas lares, elas funcionam acolhendo crianças os pais perderam o seu poder familiar, né? Então, aquela famosa pergunta que todo mundo me faz, né? Conselho tutelar tira o menino do pai? Então, essa é uma situação completamente excepcional, né? Completamente excepcional. Então, vocês fazem de tudo para que isso não tenha que acontecer, né? Exato. Mesmo assim, quando a gente acompanha a família há algum tempo e a gente percebe que, infelizmente, aquilo ali vai ser necessário, o que a gente faz é encaminhar aquela situação para a Justiça e para o Ministério Público, para que a Justiça, junto com o Ministério Público, decida com relação a isso. Sim. Né? É claro que existem situações excepcionais, em caso de urgência, em que o conselheiro tutelar toma essa decisão sem comunicar, né, as autoridades, a Justiça e o Ministério Público, naquele momento, mas ele tem o prazo de 24 horas para fazer isso. Mas são coisas bem pontuais. Exatamente. Como, é a exceção exemplo? da exceção, né? Uma situação de uma criança que a gente percebe que ela mora... Vamos dar um exemplo aqui muito louco, me ocorreu agora. Ela mora só com o pai e o pai é o abusador. E não tem nenhum familiar extenso que possa acolhê-la naquele momento. Eu vou deixar aquela criança ali sob né, a responsabilidade desse pai? Não vou. Então, é uma situação totalmente excepcional. Então, a gente tenta todas as alternativas, a gente busca ali um familiar extenso que possa acolhê-la provisoriamente até que a Justiça, a par de toda a situação, tome essa decisão. Mas se não for possível, por uma questão de urgência, a gente precisa, então, tomar essa decisão de acolhê-la e comunicar à Justiça em seguida. Quando a gente fala familiar extenso, é um tio, um avô, uma madrinha, Exato, enfim, exatamente. um familiar consanguíneo. Exato. Eu tinha te perguntado também no intervalo como é que é a periodicidade dessas visitas, né? Se tem um tempo para vocês acompanharem, como é que funciona isso? Não existe um tempo estabelecido, né? É uma questão com relação à necessidade. Então, cada família recebe um acompanhamento diferente. Existem famílias que a situação é complexa e a gente vai precisar fazer visitas periodicamente, né? Para saber como é que tá a situação, se a violação do direito cessou, se aquela família tá levando, né, a criança ao atendimento necessário, ao psicólogo, ao médico, enfim. Então, existem situações que vão demandar esse tipo de acompanhamento. Outras situações não. Seja como for, nós não somos o único órgão que acompanha a família, né? O CRAS e o CREA são órgãos importantíssimos que nos apoiam totalmente em situações como essa, né? Na maioria das vezes, eles é que fazem esse acompanhamento. E sobre políticas públicas? Maíra, você acha que as políticas públicas atuais, vou falar em todos os níveis, municipal, estadual e federal, ajudam? O que falta? Para onde a gente tem que caminhar para essas coisas melhorarem? Muito bem. O Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo na construção de políticas públicas para a infância e adolescência. Por quê? Porque a gente é que recebe essas violações. A gente é que sabe o que mais está acontecendo. Então, a gente é super parceiro, por exemplo, do CMDCA, que é o órgão que é o Conselho, né, da Criança e do Adolescente, que vai ajudar na elaboração dessas políticas públicas. Na minha percepção, enquanto conselheira tutelar, uma das situações que eu sinto mais dificuldade, mais falta de política pública eficaz, é política pública para prevenção e combate ao uso de droga. Gente, não existe mesmo, não. Muito complicado. Quando a gente atende um adolescente que está ali, afundado na droga, né? Muitas vezes não
têm interesse, não aderem ao tratamento do CAPSI, né? Porque todas as vezes o equipamento que atende situações de álcool e drogas na adolescência é o CAPSI. Só que o CAPSI, ele não atende, ele não pode forçar ninguém, né, a se submeter àquele tratamento. Então, se o adolescente não adere, não quero frequentar um psicólogo, não quero ser tratado. Que fazer, né? É complicado. Então, às vezes, a gente lidar, sim, com situações em que os pais estão, assim, completamente sem saber o que fazer com relação a isso. Né? Então, é muito importante que se crie medidas, né? E políticas públicas voltadas para essa área. Sim. Principalmente depois da pandemia. Porque o consumo aumentou bastante. Na verdade, depois da pandemia, muita coisa vai ter que ser trabalhada, né? Ou talvez partir por um caminho que ainda não tenha sido explorado, né? Para tentar resolver coisas que se acumularam durante a pandemia. Imagino eu, né? Ah, com certeza. Que Deus nos ajude. Porque tem hora que só ele, né, Maíra? Só. Eu tô com uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo WhatsApp da Rádio Caraça. Eu até perguntei antes pra Maíra se preparar. O Cristiano, ele mandou pra gente pelo WhatsApp da Rádio Caraça falando que ele é pai de uma menina e ele quer entender melhor como diferenciar um sinal de sexualização infantil com a criança se conhecendo. Ele falou que é uma coisa que ele já ouviu, inclusive, de um pediatra. Então, como eu te disse, né, a melhor pessoa para responder isso seria um psicólogo. Sim. Mas o que eu posso dizer é que é natural, né, da infância que a criança queira conhecer o seu corpo. Sim. E eu acho que o sinal de alerta é quando isso se torna compulsivo, né? Quando a frequência disso é muito alta e quando a criança não sabe diferenciar o local apropriado para esse conhecimento. Sim. Então, esses são os sinais de alerta. Seja como for, é importante sempre conversar com os profissionais de saúde sobre isso. Sim. Então, uma vez que você percebeu, né, que isso está acontecendo, não se desespere. Mas se você perceber que isso é frequente, né, que tá acontecendo alguma coisa ali, muito frequente, é importante conversar com o médico, né? Sim. Porque existem casos de masturbação compulsiva, por exemplo, na infância, né? A psicologia aborda isso. Então, é um cuidado importante de conversar com um profissional dessa área, né? Um médico, um psicólogo, para saber quando é o caso de intervenção, porque a maior parte deles é parte natural da vida, Sim. né? Do processo de conhecimento do corpo. Ô, Príncipe, eu tô fazendo um monte de perguntas, você não quer perguntar nada, não? Também. Estou aprendendo tanta coisa. Você sabe que eu embalo, menina, eu vou que vou. Você sabe que a verdade, Príncipe não me pergunta, porque ela já sabe tudo da minha vida, né? Aqui a parceria a amizade é isso aí. Eu vou aproveitar, a gente tá indo pro finalzinho já agora, de verdade. A gente tá com 10 minutos de programa ainda, dá tempo da gente abordar algumas coisas, mas eu queria aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que tá nos acompanhando pela live do Facebook. Tem a Sônia Linhares, tá aqui com a gente. O Ronan tá aí. Tá nos assistindo. Todos eles mandando abraço, elogiando. Ana Carla tá por aqui também. Tem alguma coisa, Maíra, que a gente não tenha te perguntado que você acha que é importante a gente destacar ou aprofundar um pouco melhor? Porque a gente vai perguntando pela curiosidade, mas eu imagino que devam ter assuntos mais específicos que seja legal a gente se destacar, né? Bom, eu acho que vale a pena a gente dizer e lembrar que a infância é o período mais lindo da nossa vida, né? Ela nos torna quem nós somos, como a gente já falou aqui. E a gente sabe das dificuldades que é ser pai, ter um serzinho ali, sabe? Completamente vulnerável, sob sua responsabilidade. Não existe escola para ser pai, gente. É uma coisa que a gente aprende na prática e a partir da vivência que a gente teve no passado. A gente aprende a ser pai e mãe com os nossos pais, que foram nossos, né? Foi quem cuidou da gente na nossa infância. Eu acho que o importante é a gente entender que é muito importante que a gente seja pai e mãe de maneira consciente. Que a gente saiba que a forma como a gente
cuida dos nossos filhos, que a gente se dedica a eles, que a gente educa, que a gente corrige, é essencial que haja respeito, sabe? Que a gente seja intencional. Tudo o que você faz na vida do seu filho tem um impacto na forma como ele age, na forma como ele reage, na educação dele. E os filhos aprendem pelo exemplo. Não adianta a gente achar que é diferente. Filho aprende pelo exemplo. Então é importante que a gente saiba que eles aprendem muito mais com quem nós somos. Quando eles têm dificuldades, têm um comportamento errado, o diálogo é o melhor caminho. É entender que o mau comportamento de uma criança, ela é só a ponta do iceberg. Por baixo daquele mau comportamento, pode ter 1 milhão de coisas. E cabe a nós, pais, analisar aquilo, né? Entender por que meu filho está agindo dessa forma. 2 casos que você trouxe até aqui. Tô me recordando aqui agora no intervalo. Super atuais, né? Você deu 2 exemplos aí da Carol com... Pode falar. Carol com K e Juliette. Né? Todo depoimentos mundo, delas. Né? O mundo acompanhou esse Big Brother, menos eu, sabe, gente? Eu só sei que de repente tinha uma moça muito odiada e uma moça muito amada, né? Que era a Carol e a Juliette. E aí é interessante que depois que tudo acabou, né? Que teve aquele reboliço todo, eu li uma reportagem. E nessa reportagem sobre a vida delas, a Carol com K dizia que ela, na infância dela, ela foi muito negligenciada, que ela não era ouvida, que ela não era respeitada, que ela era agredida, que ela sofreu toda sorte de violência. E aí... Ela teve um relacionamento muito complicado com o pai, ela destacou isso muito durante o programa. Pois é. E aí, será que isso teve impacto em quem ela é? Eu acho que sim. Até porque a Juliette já deu um depoimento completamente contrário, né? Ela falou o seguinte: olha, por meus pais eu fui amada, eu fui ouvida, eu tive minhas necessidades atendidas, eu fui compreendida. Nas minhas dificuldades, eu não fui julgada, mas eu recebi da minha família o apoio que eu precisava para vencer aquela situação. E todo mundo acompanhou que ela tinha um perfil mais complacente. Né? Muito mais. Ela foi acolhida. Sim. E aí uma coisa que eu queria falar aqui, que eu lembrei, né? Que a gente estuda bastante para fazer o que a gente faz, né? E teve uma situação que eu li, um estudo que eu li, que fala que crianças negligenciadas, elas sofrem uma perda de massa cerebral, gente. Olha se pode. O cérebro, ele cresce de maneira reduzida em comparação a uma criança que é amada, que tem afeto, que é cuidada, que não é negligenciada. Ou seja, a negligência, a violência, ela tem consequências físicas na vida de uma criança. Sim. Então, isso é algo que a gente tem que parar e pensar. Sabe, a importância que tem a gente ser pais de modo intencional, cuidadoso e sabendo que aquela fase ali é a fase mais importante, ela vai determinar quem o seu filho vai ser no futuro. Sim. Então tem que ter muito cuidado mesmo. E tem aquela questão, uma fala, eu não sei se é clichê, como é que é isso, que eles falam que até os 7 anos é a idade que o caráter da criança é moldado, não tem? Isso é clichê? Como é que é isso? Tem então, algum... eu não sei dizer exatamente assim até qual idade, mas eu sei que a forma como a criança é tratada na sua primeira infância, né? A primeira infância, esses primeiros anos mesmo ali, até os 6, 7 anos, ela é determinante para a formação do caráter de uma pessoa. Então, é ali que ela vai aprender a reagir às coisas. É nessa fase da vida. Então, isso faz todo... de se atentar ao que essas dicas que você deu, né? Exatamente. De dar afeto, de dar amor, de às vezes estabelecer um ambiente, um meio onde a criança se sinta amada, né? Para ela se tornar uma boa pessoa, né? Com certeza. E é legal a gente falar que isso não é uma função apenas dos pais, né? Mas de todos os adultos que de alguma forma convivem com aquela criança. A gente sabe que hoje o brasileiro, de uma forma
Meu microfone, eu sei. O brasileiro, de uma forma geral, são famílias extensas, né? Tem avós, tios, mora todo mundo junto, na mesma casa, todo mundo compartilha um pouco da criação e da educação daquelas crianças. Então, é um trabalho que também tem que ser feito por essas pessoas, né? Não adianta os pais se dedicarem, né? Fazerem todo um trabalho para que essa criança seja educada do jeito mais brando possível, vamos dizer assim, né? Que não seja tão impactante no que diz respeito a... Eu só vou fazer uma intervenção. Pode porque fazer. Às vezes brando pode parecer que não é, que você não vai educar aquele menino rígido, direito. Só que a educação, ela precisa ser firme, Sim. porém gentil. Isso, sabe? exatamente. Obrigada. Firme e gentil. Ótima intervenção. E não adianta deixar só isso no colo dos pais, né? Não. Eu tô falando isso porque, por exemplo, meus sobrinhos são criados na minha casa, com meus pais, meu irmão, todo mundo compartilha daquilo, né? Então a gente, como decisão pessoal, nós escolhemos seguir a forma como os pais resolveram educar os filhos. Então a gente faz a mesma coisa que os pais fazem. Mas a gente sabe que isso não é comum em todas as famílias, né? Esse respeito é muito importante, né? Então, eu acho que os pais, eles têm o direito, né? De decidir como vão educar seus filhos. Mas, assim, vendo que a forma como os pais educam seus filhos não é violenta, por exemplo, sabe? Enfim, tá privando a criança de um direito ou tá ferindo o direito da criança de alguma forma, eu acho que eu tenho certeza, a intervenção ela é necessária. Sim. Mas assim, converse, né, converse com a pessoa, se é alguém que você ama, do seu convívio, você vê que ela tá errando de alguma forma, seja gentil ao apontar. Justamente, né, concordo. a forma, converse, dialogue. Agora, se for uma coisa, enfim, que não tá funcionando, você tá vendo que a criança tá sofrendo, peça a ajuda do conselho. Estamos aqui para isso. Gente, às vezes um diálogo sobre isso tudo que eu falei aqui, sobre essa importância, sabe? Porque às vezes os pais acham que eles estão acertando, né? Sim. E aí é importante você lançar sobre eles a sementinha da dúvida, será? Será que essa é a melhor forma mesmo? Ou é a forma como você aprendeu, na sua infância? Então é importante que haja respeito, os pais têm o direito de educar da forma que acharem melhor, comunicar seus valores, né? Tudo isso, mas se existe a ofensa a algum direito da criança, é dever de todos, de toda a sociedade, denunciar isso. Isso mesmo. A gente tá chegando no fim. Tá chegando. Tem um telefone de contato? Isso que eu ia pedir. O telefone de contato do Conselho Tutelar é 3839-2211. Nós trabalhamos lá de 8 às 18, mas também trabalhamos em regime de plantão, né? Então, posso passar também o telefone do plantão do Conselho Tutelar para vocês, né? Porque se acontecer alguma situação, após as 18 horas, vocês só vão conseguir entrar em contato conosco por esse telefone. Só um minutinho que eu passo para vocês agora. Vocês estão nas redes sociais, Maíra? Nós temos um Facebook, mas a gente movimenta muito pouco. Eu acho que a gente até devia movimentar melhor, né? A rede social é um campo fértil. Pois é. Pro contato, porque muitas vezes a pessoa ela tem um constrangimento ali, tem questões mais profundas de procurar e de se abrir, de expor a própria família, né? E é muito legal a gente lembrar que todas as denúncias que nós recebemos são anônimas. Ninguém precisa se identificar, né? E a gente respeita muito esse sigilo, tá bom? É tanto que por isso que a gente não pediu pra Maíra contar nenhum caso aqui, para não correr o risco de constranger ou identificar alguma dessas famílias, né? Muito bem. E aí, o celular do Conselho Tutelar é 99802-7371. Após as 18 e aos finais de semana, em situações de urgência, a gente está disponível por esse número também. É bacana. É isso, Prince, acho que a gente tem que se despedir, né? Nos despedir. Ô Maíra, muito obrigada por você ter vindo, eu espero que você venha mais vezes, eu acho que é extremamente esclarecedor a gente contar para as pessoas como que o trabalho de vocês funciona. Eu sei que muita gente tem dúvida, inclusive tem medo, né? Sim. De procurar o conselho e ver a forma acolhedora como você trata, eu acho que talvez dê para as pessoas um pouco mais de segurança. E te parabenizar pelo trabalho de vocês, porque apesar de você falar com uma tranquilidade muito grande, a gente sabe que é um trabalho bastante pesado. Sim. É difícil, são situações difíceis de se lidar e de se
absorver depois, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Também quero te agradecer em nome da Caraça, dizer que a Caraça de fato estão de portas abertas para você. Agradecer porque a gente acredita realmente que a educação, a informação é a base para a gente mudar a sociedade e ninguém melhor que as crianças para fazerem isso, né? Sim, sim, gente, eu quero agradecer vocês também pelo convite, tá? E dizer que nós do Conselho Tutelar, né, tanto eu quanto os demais conselheiros, estão todos à disposição para, enfim, para ajudar vocês, né, e a nossa sociedade no que for preciso, tá bom? Isso aí. Bacana. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia. Como sempre, você sabe, as nossas lives todas ficam salvas lá no Facebook da Caraça, Caraça sem o cedilha, FM, no Facebook, e você pode voltar e assistir. Se você chegou aqui no finalzinho e não conseguiu ver desde o começo, vai ficar salvo já. O Daltinho vai disponibilizar lá no nosso Facebook para você poder assistir. Quem fica nos acompanhando pela rádio, não sai daí, daqui a pouquinho vai entrar na sequência A Voz do Brasil, mas tem transmissão do jogo do Brasil e Uruguai. Não é isso? Às 9:30 da noite. Então, vocês amantes do esporte, não se decepcionem, a Caraça não vai falhar nessa, tá bom? E quinta-feira que vem a gente tá de volta. E obrigada pela companhia de sempre. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite.